Bom, gente, bom dia a todos e todas. Hoje a gente está aqui com a professora Fiorenza Carnielli. A Fiorenza é professora lá do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e participa hoje do nosso CEPOP Convida, o último CEPOP Convida desse semestre. Então, eu queria começar te agradecendo, Fiorenza, por ter aceitado o convite, né, do grupo de pesquisa para conversar um pouco com a gente sobre comunicação pública. Acho que é um tema de demanda de vários dos nossos estudantes que têm, né, trabalhado com temas que atravessam a comunicação pública, então é muito bom poder te ouvir aqui no CEPOP Convida. Eu vou só te apresentar bem rapidamente e já te passo a palavra. Então, Fiorenza é professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como eu comentei, é pesquisadora vinculada ao Núcleo de Pesquisa em Comunicação Pública e Política, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é coordenadora executiva do Observatório da Comunicação Pública, o OBPCOM, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutora e mestre também em Comunicação e Informação pelo PPG da mesma universidade. Então, Fiorenza, eu te passo a palavra, então fique bem à vontade aí para a sua apresentação. Eu vou fechar só a minha tela, mas estamos todos por aqui, qualquer coisa é só chamar. Tá certo. Obrigada, Michele, pela introdução. Agradeço o seu convite, do Emerson. Feliz também em reencontrar a Fernanda e tantos outros que eu estou vendo aqui na listinha. É um prazer mesmo esse debate com o grupo de pesquisa de vocês. Nós temos nos encontrado em diversas oportunidades. Voltar a falar hoje com vocês também é uma alegria por um reencontro que foi adiado em função das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Naquela semana eu deveria ter estado em Curitiba para a Abrapcorp, numa mesa com a Michele, que enfim acabou não se realizando. Então, feliz que a gente possa retomar. Agradeço o Emerson especialmente pelo convite há alguns meses, que me deixou tão feliz para falar com vocês. Eu faço essa proposta, né, do tema para a minha fala hoje, para propor, né, os estudos em comunicação a partir desse movimento que é um desafio conceitual, de operacionalização também, de um movimento da normatividade, que é própria a esse conceito, para um olhar para as disputas estratégicas, né? Então, eu faço um primeiro movimento da fala mais conceitual, para demonstrar como é que nós, do NUCOP, estamos trabalhando com esse conceito. Eu estou vinculada ao NUCOP desde 2014, quando eu iniciei o mestrado, né? O NUCOP, que é um núcleo coordenado pela professora Maria Helena Weber, que também foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, e agora, como professora também dessa universidade, eu sigo vinculada ao NUCOP, e, enfim, é esse o meu lugar, né? Lá, fazendo a apresentação, fiquei lembrando muito da minha chegada a esse lugar, né? Da comunicação pública, como é que eu passo a ver e problematizar as questões de comunicação a partir desse esteio teórico. Então, é um pouquinho dessa conversa que eu preparei, primeiro em termos conceituais, depois um pouquinho da minha trajetória, para abrir possibilidades da gente conversar, pensando lá no briefing que o Emerson me passou alguns meses atrás. Então, é isso. Em relação à comunicação pública, né, ela é um termo que tem uma normatividade intrínseca ao conceito. Essa normatividade, em primeiro lugar, nos coloca um desafio do ponto de vista conceitual, que é abarcar conhecimentos de outras áreas, sobretudo da ciência política, certamente, da filosofia, certamente, da sociologia também. Porque a gente vai necessariamente, né? Por que falar em comunicação pública e não simplesmente comunicação? Afinal, já todo processo de comunicação, em alguma medida, ou no que se coloca como campo da comunicação social, né, ele é um processo público. Por que é que a gente está ressaltando essa qualidade pública, né, de comunicação pública, em certa medida, né, fazendo um destaque? Então, esse termo público, né, ele vai nos levar para uma determinada qualidade, que é uma qualidade ética normativa, e assim a gente
reporta a essa qualidade do que é público em termos de conceituação do espaço público, o que nos dá uma filiação filosófica e da ciência política também, que vai desembocar nessa associação necessária da comunicação pública com a democracia. Né? E esse dueto entre comunicação pública e democracia é algo que o NUCOP tem trabalhado bastante, sobretudo a professora Maria Helena Weber e o Locatelli, com essa definição de uma qualificação intrínseca entre comunicação pública e democracia. E isso nos traz uma urgência e centralidade nesse momento em que nós temos o que é dito como crises ou crises da democracia, né? E, sobretudo, um processo de muita disputa no Brasil. Então, o fato da gente viver especificamente um contexto tão desafiador à democracia no mundo e no Brasil coloca a comunicação pública no centro desse debate. E aí me parece que ressalta ainda mais a urgência e a necessidade desse conceito e também da sua operacionalização do nível profissional. Né? Na graduação, a gente tem, como professora, né, recebido muitas demandas dos alunos em termos de como operacionalizar isso do campo de trabalho, de como abrir espaço e qualificar e proteger a atuação dos profissionais de comunicação pública, certamente nas instituições públicas, mas pensando esse conceito também mais alargado, não só aquele definidor do Estado. Mas no que se é preciso definir, né, apesar de não estar delimitado ao Estado, entender que esse conceito ele traz uma responsabilidade mais forte do Estado. É o que a Milena e o Locatelli afirmam muito no artigo deles, do artigo de 2023, dessa responsabilidade do Estado. Então, embora a gente diga que comunicação pública não é só aquela comunicação do Estado, os nossos objetos, via de regra, perpassam esse âmbito estatal, mas a gente procura sempre ter um olhar que assim, acaba no Estado, mas ele não começa no Estado, e é isso que eu passo para o slide seguinte. Então, a comunicação pública, ela traduz essa democracia, né? Ela operacionaliza os critérios democráticos que são fundamentais, né? A partir da promoção e defesa dos interesses públicos, as necessidades de transparência dos poderes e participação. Essa não é só uma obrigação, uma qualidade relacionada às organizações ou às instituições públicas, mas necessariamente lá estão, se a gente está falando de um Estado democrático de direito, mas também de todos os atores que se conformam na cena pública e, afinal de contas, estão regidos, regulamentados, mediados do ponto de vista da convivência pública a partir desse regramento, desse entendimento democrático. Então, não é exclusivo, mas entender a comunicação pública, né, os atores da comunicação pública, como todos aqueles que tomam parte no debate público, na cena pública ou na disputa pública. E aí, bom, se eu trago essa definição tão fortemente marcada, né, por esses preceitos éticos morais do espaço público e também dessa obrigação da obrigação ou da necessidade de uma vigilância permanente em relação à democracia, no sentido de que, lembrando Bob, né, uma democratização permanente da sociedade, isso nos traz um esteio muito forte da comunicação pública em termos de normatividade. Né? Então, diante dessa força ético-normativa do conceito, como escapar ao diagnóstico usualmente negativo dos estudos de comunicação pública historicamente colocados, né? Que normalmente vão nos encaminhar para um diagnóstico do tipo: a comunicação pública é fraca ou ausente, há pouco ou nenhum debate, há pouca participação, vemos ampliação e a dominância de discursos de ódio, vemos desinformação crescente, vivemos uma disputa permanente, fake news, enfim. O diagnóstico negativo
ele pode ser uma armadilha do ponto de vista da comunicação, da comunicação pública, que é um fim esperado da pesquisa, que vai trazer sempre uma resposta negativa se a gente operacionaliza o critério normativo nesse sentido de sim ou não. E aí o nosso esforço tem sido de ultrapassar esse cheque do critério normativo, simplesmente, e pensar muito mais em termos da disputa estratégica, né? Bom, se não é comunicação pública, o que é? Então, o desafio é de responder positivamente, ou seja, dar a ver esse processo de disputa que perpassa os processos de comunicação pública em uma democracia. Lembro muito do Carlos Locatelli, que é um colega lá do NUCOP, que eu já me referi a ele aqui, que ele, daquele jeito peculiar de Santa Catarina de dizer, ele nos provocava muito no grupo de pesquisa. Tá, mas, de novo, mais uma pesquisa para dizer que não? Então, nossa preocupação tem sido essa de construir modelos, abordagens que permitam dar a ver o que se passa ali na ausência ou na desqualificação da comunicação pública. Porque se a comunicação pública é qualificadora da democracia, bom, a via contrário também se faz. Ela também é uma desqualificadora da democracia. E num cenário de crises ou de dificuldades democráticas, como é que a comunicação pública passa a ser um campo de resposta para entender essa desqualificação e, portanto, em alguma medida, dar um caminho de proteção a essa democracia. E aí, do ponto de vista da conceituação analítica, né, o NUCOP reporta a essa construção da Milena, lá desde os meados lá do início, né, dos anos 2000, meados dos anos 2000, que ela propõe, que ela faz as primeiras pesquisas mais centradas de forma mais objetiva ao conceito de comunicação pública, embora isso sempre esteve presente na trajetória dela. E aí tem uma conceituação que ela já não gosta muito dela mais hoje, mas que eu não abandono, não. Porque eu acho que ela nos dá clareza em relação ao que é essa conceituação analítica. Bom, a gente olha para o conteúdo da comunicação pública e para a forma de funcionamento desses processos de comunicação pública. Enfim, em relação ao conteúdo, nós temos os temas de interesse público, esse é o centro do nosso olhar, em relação à forma, as redes de comunicação. Nos temas, o nosso olhar se direciona para o quê? Para a emergência, para a definição e para a permanência de problemas públicos. Os temas públicos, eles surgem eles surgem nessa experiência pública e são conformados pela ação pública dos públicos, né? Daqueles sujeitos, indivíduos, né? Atores individuais ou coletivos que se colocam na cena pública. E uma abordagem que nós temos privilegiado no NUCOP é a emergência desses temas públicos a partir dos acontecimentos públicos, né? Numa visão também bastante pragmatista, a partir do pragmatismo, a partir da ideia de afetação dos públicos. Então, olhando para essa experiência pública. Do ponto de vista das redes, né, nos interessa olhar como é que atores individuais e coletivos respondem a essa afetação pública, pensando na responsabilidade que é própria que é inerente a esses atores em uma democracia e pensando também nas oportunidades que esses atores veem nesses acontecimentos públicos de ganhos de visibilidade, credibilidade e imagem pública. Então, nesse sentido, ao olhar as redes, né, que nós podemos, a Milena faz uma tipologia de redes em termos da natureza desses atores, né? Mas essas redes podem ser conformadas de diferentes, a partir dos acontecimentos, depende do olhar, né? Mas a gente está olhando para os públicos e atores públicos e privados que se colocam em disputa em torno de um tema público. Então, a gente está olhando para o que provoca essa afetação pública, que é a partir da ideia dos acontecimentos, e como que os públicos vão se entrelaçar nessa disputa pelo acontecimento. Falei que ia falar rápido, já se vão
alguns minutos. E aí, bom, nesse meu percurso, como é que eu chego nesse lugar do NUCOP, né? Eu fiz a graduação em Comunicação Social, sou jornalista em Relações Públicas formada pela UFMG, e esse meu percurso, ele denota, eu já falei aqui bastante do nome da Milena, né? Mas ele denota a presença de duas mulheres, grandes mulheres da comunicação na minha formação, que é a Vera França e depois a Milena, que são calha de serem amicíssimas, explica um pouco. Eu vim parar no Rio Grande do Sul, não exatamente por isso, mas calhou de ser um bom encontro e que explica parte dessa combinação teórica que eu dizia lá do acontecimento público e da comunicação pública. Eu fiz a graduação, terminei em 2005, entrei no mestrado em 2014, né? Tem um tempo aí que eu trabalhei no mercado, em empresas, enfim, lá em Belo Horizonte, e o mestrado foi aqui na URGS, no NUCOP, mestrado e doutorado. No mestrado, eu olhei para uma instituição pública, que é a Defensoria Pública. As escolhas dos nossos objetos sempre têm marcas outras, né? Meu marido é defensor público e nós nos mudamos para o Rio Grande do Sul quando ele passou no concurso. Então, bom, é isso, né? O mundo ao nosso redor nos afeta e eu estava lá querendo explicar o que eu vim fazer no Rio Grande do Sul, né? Que instituição é essa? E passei a olhar para essa instituição, entendendo a questão dos direitos de cidadania, da compreensão de direitos a partir dessa instituição. E no doutorado, eu entrei no doutorado com uma outra proposta, submeti em setembro de 2015, e em outubro de 2015 veio a tragédia de Mariana. E aí eu fui convocada por aquele acontecimento, primeiro pela minha própria história profissional, né? Eu trabalhei em agência de comunicação em Minas Gerais, que trabalhava, nós prestamos serviços para a Vale, para outras mineradoras. A minha última passagem tinha sido numa empresa de logística da Vale, que é a VLI, trabalhamos para a Samarco também, então era algo muito próximo a mim, e aquele acontecimento, eu via nele muita potencialidade do ponto de vista da comunicação pública, e assim foi. Depois, nesse meio tempo, eu fiquei grávida da Helena. O Emerson me falou assim: você fala da sua experiência, como fazer uma filha no meio de um doutorado. Bom, é isso, doutorado, em vez de ter 4 anos, teve quase 6, porque além da filha, teve uma pandemia no meio também. Então, nesse meio tempo da proposta, a gravidez veio Brumadinho, né? Um outro acontecimento, e ali eu olhava, tipo, é impossível dizer de um sem dizer de outro, e aí eu conformei, então, esse escopo maior, e assim foi a tese defendida. Nesse meio tempo, eu também sempre tive uma atuação quando eu mudei para o Rio Grande do Sul, um tempo depois para Caxias do Sul, quando eu comecei o mestrado, um ano depois, eu iniciei como professora na Universidade de Caxias do Sul, e terminada a tese, tinha um concurso que eu tinha me inscrito antes, que eu não era nem doutora, era um concurso assim, quase que por diversão, para entender como funcionava. O concurso ficou parado e foi retomado um mês depois de quando eu era doutora. E eu falei, bom, então agora eu estou no jogo mesmo. E aí calhou de eu passar no concurso, então estou desde 2022 na URGS como professora, me mantenho como pesquisadora do NUCOP, também associada ao INCT, que é uma oportunidade de debate. Nós, com vocês do CEPOP, nós temos nos encontrado lá e em outros fóruns também, e que é enfim, uma oportunidade de desafio também muito interessante. E também estou responsável pela coordenação executiva do Observatório da Comunicação Pública, que eu falo mais dele rapidinho aqui depois. Então, esse percurso, né, de formação me traz, né, uma marca interacional, pragmatista, da ideia da conformação da interação comunicacional, e depois como que a qualidade pública, né, da comunicação pública vai interferir no que a gente espera de expectativas legítimas em um sistema direcionadas à comunicação, em um sistema
do Estado Democrático de Direito. Então, o meu percurso, eu tento olhar para ele buscando essa coerência conceitual, sobretudo. E aí eu trago aqui um pouquinho do meu desenho da tese para dizer, eu ainda estou na fase de cansada com a tese, tá? No sentido de que, não sei, a gente termina, a gente deixa ela lá um pouquinho. Claro que eu tive a oportunidade de conversar, nós até com vocês já nos encontramos em alguns fóruns em que eu trazia esses resultados. Mas toda vez que eu volto e olho para a tese, tem uma forma que eu acho que me aciona muito nesse olhar, que e eu vejo que tem pesquisadores, colegas, mesmo no mestrado, no doutorado, que funcionam de forma diferente. Eu estou aqui tanto falando na afetação da experiência pública, né? A minha afetação, via de regra, o meu desafio primeiro, lembrando lá das minhas aulas também de metodologia com o professor José Luiz Braga, ela vem muito de uma ordem conceitual teórica. E é possível também esse início vir lá da afetação empírica, né, de um acontecimento, de uma realidade que te convoca. Embora essa realidade ela sempre seja a centelha inicial, né, eu acho que o desafio conceitual, teórico, usualmente me convoca. Então, se eu, ao longo do tempo, fui trocando de objetos, né? Tem pessoas que se especializam num determinado fenômeno da realidade, não é o meu caso, né? Eu fui navegando ali por objetos, agora também, de novo, com outros esforços, mas esse centro da comunicação pública e desse acionamento estratégico, né? Porque como que vamos escapar aquele diagnóstico negativo, né? Para o que é que nós vamos olhar da comunicação pública. Então, aqui está um pouco do desenho metodológico, não vou nem voltar para ele, já que eu estou lá apertadinha aqui no horário. E normalmente, esse desenho conceitual que eu continuo acionando para olhar as questões da disputa pública, não tanto como era na tese, em termos das consequências ético-morais aqui, que eu estou falando em termos de racionalidade, mas em como é que essas estratégias latentes frente às relações assimétricas que caracterizam a nossa cena pública de disputa, né? Como é que essas estratégias de disputa, muitas vezes de distorção, se colocam, né? Como é que os atores públicos entendidos como aqueles atores que estão na cena pública, muitas vezes disputando sempre, né, visibilidade, credibilidade, imagem pública, acionam estratégias de reconhecimento. Isso é um pouco do que fica da tese, né? E também essa ideia que a gente tem trabalhado forte no NUCOP também, na ideia da trama acontecimental, né? Então, uma provocação a partir dos acontecimentos e pensando nessa disputa pública. E para falar um pouquinho do nosso momento atual no NUCOP, no OBCOMP, né, desde a minha entrada também como professora na universidade, né, aquela vida, né, de doutoranda, olhando só para o seu objeto de pesquisa, ela é chocalhada diante das necessidades de atuação em termos de pesquisa e extensão. E aí um encontro muito feliz, né, de poder estar atuando no NUCOP, que é o nosso projeto de extensão, que está desde 2015 sempre vinculado ao OBCOMP, a Ana Javos, que já esteve aqui com vocês, junto, né, obviamente, com a Milena sempre, mas a Ana tocou o OBCOMP pelo menos nos seus primeiros 7 anos, e agora a gente tem um grupo maior de professores de algumas instituições, a maioria delas aqui do Rio Grande do Sul, somos nós, agora a Unipampa, o FSM, o UFPEL, o Locatelli de Santa Catarina, aí vamos nos espalhando. Tem a Marlise na UNB, a Camila, que está lá na Sorbonne. Então, a gente, a partir do NUCOP, vai conformando essa rede do OBCOMP, tentando oferecer, né, realizar de forma cada vez mais ampla essa observação dos processos de comunicação pública.
Nos últimos meses, nós fomos especialmente convocados pela tragédia aqui no Rio Grande do Sul, das enchentes, para olhar para isso. Enfim, eu falava de afetação pública, nós ainda estamos, né, tentando responder a essa afetação pública e, sobretudo, do nosso ponto de vista da nossa área de conhecimento. Então, nós estamos com um projeto que é de extensão do OBCOM, que é de observação do combate à desinformação, a partir de um diagnóstico também da Rede Nacional de Combate à Desinformação, que a gente constituiu uma força-tarefa específica aqui para o Rio Grande do Sul. A gente pretende, inclusive, resultados também dessa observação, desse projeto de observação, também levar um artigo para o INCT no final do ano, em novembro. Então, estamos com uma vontade, tentando conformar um projeto aqui para observar as eleições municipais. Vocês que são especialistas em observação de eleições municipais, têm aí vários trabalhos. Talvez valha uma boa conversa nossa, pensando aqui no nosso interesse em como é que o tema, né, o acontecimento das enchentes vai reverberar em algumas das campanhas e na disputa sobretudo pelo executivo, talvez dependendo das nossas pernas, do legislativo municipal também. Então, o OBCOMP hoje é uma frente importante de provocação para de como esse conceito da comunicação pública nos permite dar a ver esses processos de disputa da sociedade, enfim, da nossa democracia. Para encerrar, então, eu faço um exercício aqui para elencar o que seriam avanços conceituais e desafios da operacionalização desse movimento de passagem ou de demarcação de uma normatividade para uma atenção às disputas estratégicas da cena pública. Do ponto de vista conceitual, acho que nosso centro na disputa pública, né, para demarcar, delimitar e compreender os movimentos estratégicos dos atores, tem sido essa tentativa de não cair na armadilha do diagnóstico negativo da falta, mas dizer o que há ali, né? E partindo sempre dessa afetação pública, e aí, nesse sentido, as nossas abordagens para acontecimento público, para as tramas acontecimentais que vão sendo tramadas nessa disputa pública, também tem nos auxiliado nesses avanços, e em certas, né, e claro, nunca esquecendo do nosso retorno, nossa resposta àquele compromisso ético-moral da normatividade do conceito, de refletir sobre as consequências éticas, né, para a democracia e para o próprio processo de comunicação pública. Claro, essa abordagem nos traz atenção para a operacionalização analítica, algumas questões. Essa semana eu estava retomando, acho que por conta de um parecer, o artigo que Michele com colegas apresentaram sobre uma análise bibliométrica da comunicação pública, né? E aí, lá na Compós de 2022, isso. Então, a gente tem sempre um desafio, as nossas pesquisas têm uma característica de escopos amplos e diversos. Bom, se a gente parte dessa ideia da afetação pública, do acontecimento da trama pública, a gente acaba querendo dar conta de um contexto que também tem, já passando ao último ponto aí, né, uma resposta acontecimental das pesquisas. Então, isso traz escopos amplos e diversos, né? A gente não olha só para um certo processo, não olha só para um certo ator. Como a gente parte desse tema ou desse acontecimento público, isso acaba nos levando para olhar para atores muito diversos e a gente perde ou tem um risco em termos de comparação ou evolução dos estudos, né? E tem a questão da resposta acontecimental, porque se a gente tem esse impulso em relação ao acontecimento, até uma pesquisa que uma outra colega do NUCOP também fez, ao olhar toda a produção do grupo da Compós de Comunicação e Política, né, como que a nossa área ela responde a acontecimentos. Está marcada muito pelo contexto, né? Então, a gente sempre está analisando
analisando situações ou contextos nos quais nós estamos inseridos, né? Então, isso também nos coloca desafios do ponto de vista analítico, operacional. E, claro, tem a questão de como refinar essas categorias analíticas que são informadas pela normatividade em indicadores mais precisos em relação à realidade, e que também sejam capazes, de categorias e indicadores, de responder a essa passagem que eu aponto lá como necessária da passagem, não é deixar a normatividade, mas desse movimento entre normatividade e disputa estratégica. Então, numa tentativa de síntese, eu diria que essa demonstra também um pouco da nossa agenda hoje e um olhar de como vamos manejar isso nas nossas próximas iniciativas, tanto de pesquisa como de extensão, já que eu falei aqui do OBComp, que a extensão tem nos provocado bastante. E é isso, então, agradeço novamente, está aí meu contato e fico à disposição para o nosso debate agora.